Jesus disse: não dei pérolas aos porcos. Por quê? Por que será que ele falou para não dar pérola aos porcos? Ei, você que parou nesse vídeo, chega para cá, chega para cá. Jesus te abençoe e te guarde. Muito obrigada a você que segue, você que comenta, você que compartilha, porque o nosso Deus, ele é fiel. Queridos, a palavra do Senhor, né, fala que não devemos dar pérola aos porcos. Porque o nosso Deus, ele é bom, ele sabe todas as coisas. Existe celestial. Quando Jesus disse, não dei pérola aos porcos, ele está dizendo, não dei o que é celestial para aqueles que só têm olhos para as riquezas, para os prazeres do mundo, né? Por isso ele fala para não dar pérola aos porcos, né? Mas se nós buscarmos as coisas dos céus, porque as coisas estão separadas, as coisas que vêm as coisas do céu, queridos, são coisas separadas, né? Mas separadas. Disse o Senhor: sem santificação ninguém verá Deus. Sem santificação ninguém verá Deus. Porque para aqueles que só têm olhos para as riquezas e para os prazeres do mundo, né? Então as coisas celestiais não interessam essas pessoas, querido. Não interessa. Você que parou nesse vídeo, fica até o final. Não interessa essas pessoas gananciosos que só pensam em prazeres do mundo, só pensam em riquezas. Essas pessoas não têm Deus como nada, porque o Deus deles é o dinheiro, a riqueza deles, só os prazeres, né? Eles não dão crédito às coisas celestiais, às coisas que vêm do alto. O inimigo coloca na mente das pessoas que não é pecado o que Deus falou para Adão e Eva. Mas a serpente convenceu que não era nada do que Deus falou, né? A serpente tentou, que convenceu a Eva a comer aquela fruta, né? Daquela árvore que não podia. E tentou, que convenceu até Adão. Adão também comeu daquela fruta. Porque o que? O inimigo, queridos, o Senhor diz: coma de todas as árvores que tem nesse jardim, mas dessa aqui é proibida. Dessa aqui não coma, porque não pode comer. Ele não disse que era pecado, ele disse não pode comer, para ela obedecer. Só que ela não obedeceu, porque o inimigo ficou ornamente tentando, até que ela disse: não, vou comer. O que será que tem nessa árvore? Nessa fruta que a gente não pode comer, né, queridos? E ali ela comeu e abriu os olhos, né? Porque não tinha maldades, né? Não tinha maldades. Ali poderia ficar, né, eles igual nasceu, andava nus e não tinha maldade um com o outro. Por quê? Porque não tinha comido a árvore, né, que o inimigo tentou tanto que Eva foi, caiu e comeu. Ele disse: por quê? Se foi Deus quem criou, se Deus criou a árvore, é para comer. Quer dizer o quê? Ele lançou logo essa aí, né? Aí tentou tanto a mente dela que ela foi, comeu e fez Adão comer. Aí o quê? Veio a maldade, né, no mundo, que não era para ter maldade, violência. Veio as dores de parto, que as mulheres não eram para dar à luz com dores, né? São poucas as que não sentem, mas existem mulheres que não sentem dor. Essas aí eu não incluí no meio, não. E riquezas, gananciosa demais, as ganâncias, né? O homem amante de si mesmo. Por que que tudo aconteceu
Porque veio da desobediência de Eva. Isso aí já veio do começo, né? Aí já veio aquela, como é que diz? O primeiro homicídio, né? De Caim com seu irmão Abel, né? E ali, queridos, a gente vê que há desobediência, né? Que é por isso que a gente tem que olhar para as coisas celestiais, as coisas que vêm do alto, porque Deus fala, né? Que diz o Senhor, sem santificação ninguém verá Deus. O povo está achando que vai ver Deus de qualquer maneira. O povo está achando que pode fazer isso, fazer aquilo, aprontar, reaprontar, e vai ver a Deus. Vai ver sim, se arrepender. Se arrepender, porque a palavra do Senhor diz, venha como estás, mas não permaneça. Não permaneça. Então não é porque o homem faz isso, faz aquilo e vai participar das coisas celestiais. Não. Primeiro a gente tem que olhar as coisas do alto, né? As coisas do alto. Porque as coisas do mundo, se a gente for olhar, o mundo, queridos, o mundo está controlado pelo dinheiro. O mundo está controlado pelo dinheiro. Tudo que você for fazer tem que ter o dinheiro na frente. Tudo tem que ter o dinheiro na frente. Hoje, até a maioria, para fazer um favor, assim, um filho, de uma história até que eu vi esses dias, né? O filho só vai buscar um fecho de lenha para a mãe, se a mãe tem que pagar por mês. Aí ele, olha, só Deus, tudo hoje é controlado pelo dinheiro. É final dos tempos, é final dos tempos. Por quê? Porque Eva comeu, desobedeceu, fez Adão desobedecer e hoje quem é que paga? A humanidade. Paga pelo pecado de lá de trás, né? De lá de trás. Né? Por quê? Porque não obedeceu. Preferiu abrir os olhos para onde não deveria abrir, do que ficar com a visão espiritual, a visão celestial. Porque naquele tempo, né, tinha como é que diz? O jardim do Éden. Era muito lindo, né? Que, segundo a Bíblia fala, né, queridos? Então, o que? Não via nada de maldade, nada. Mas depois que a fruta, a maçã foi comida, acabou-se. Acabou-se, o mundo é guerra, é inveja, é um mata o outro pela inveja, faz mal ao outro por nada, é outro lança maldição. Só Deus, querido, a gente tem que olhar para as coisas do alto, para as coisas celestiais, porque a Bíblia diz, né? Não precisa a pessoa hoje tudo, o dinheiro, tudo é no controle do dinheiro, no controle do dinheiro. Que a Bíblia diz, em Mateus 6, acho que é 6, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, né? E as demais coisas será acrescentada. Então, por que? Aqui é Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas o homem não. O homem, ele torce mais para a maldade. O homem torce mais para o lado do mal, para fazer a maldade. São poucos, né? São poucos. A Bíblia diz que são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque das portas largas, porque das vaidades demais, as vaidades exageradamente. Hoje, queridos, é terrível, porque o homem ele quer enxergar mais as riquezas, os prazeres da carne.
prazeres da carne, que leva o homem aonde? Os prazeres da carne. Leva o homem para a destruição. Ou até para a morte, né? Mas a palavra do Senhor diz, né? Buscai primeiro o reino dos céus. Mateus 6,33, né? E a sua justiça e a demais coisa Ele acrescenta na sua vida. Jesus é bom, querido. Jesus é bom, querida. Não dá ouvido a Eva, não. Não dá ouvido a Eva, não. O inimigo, ele usou Eva para comer aquela maçã, né? Ele usou Eva para comer aquela maçã e dar, né, ao seu parceiro. E ali pronto. É igual quando o inimigo ele usa alguém para entrar em uma família, para tocar, para destruir todo mundo. Porque quando toca em um, a família é uma, né? É uma união. Quando toca em um, ele quer destruir todos. Quer destruir todos. Mas o nosso Deus, ele é bom, né? Então, olha para as coisas que é do alto. Olha para as coisas que vêm do alto, que vêm dos céus. Porque a palavra do Senhor diz, né? Que sem santificação, ninguém verá a Deus. Não adianta. Não adianta o homem fazer isso, fazer aquilo e achar que vai chegar assim de qualquer maneira. Não vai, não. Nosso Deus, ele é santo. Ele é santo. O mundo já é do maligno, mas a gente tem que crer e confiar para lutar até chegar lá. Porque o nosso Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso. Então não deixa o inimigo colocar no teu ouvido, não. Que as riquezas daqui é melhores do que a riqueza da glória. Não deixa o inimigo dizer que os prazeres da terra aqui, os prazeres da carne, é melhor do que a glória. Ei, não, queridos. Não, outro dia passou um vídeo dessas pessoas, né, que oferecem dinheiro por Jesus, trocando Jesus, né? Troca, né? Vocês entenderam, vocês é inteligente. Gente do céu, eu estava tão triste. Porque tem dia que a gente está cabisbaixo, né? Que a pessoa lembra do vento que passou. E muitos dizem, você não vai vencer, você não vai conseguir, você não vai sair, você não vai mais erguer. Mas o Senhor Jesus, ele é bom, né? E ele diz que há tempo para todas as coisas. E aí nesse vídeo, o rapaz perguntando a umas pessoas, né, entrevistando na rua, você trocaria 5 milhões por 5 minutos com Jesus? Gente, foi muita gente. As pessoas diziam, trocaria. Gente do céu, acho que só foi 2 pessoas em meio a muitas pessoas que ele entrevistou. Gente, eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que é isso, meu Deus? Eu disse, eu preciso de muito menos. Mas não trocaria não, porque o dinheiro acaba, gente. O dinheiro acaba. Mas a paz com nosso Senhor Jesus é eterna. Eterna. Você que é servo do Senhor Jesus, você fica triste porque é carne. Tem dia que abate a carne, né? Sempre tem alguma coisa que o inimigo te afronta, te persegue, te joga na cara. Você não é crente porque você ainda não conseguiu isso, porque você ainda está nessa situação, porque aquele vento soprou na tua vida, né? Porque veio parar aqui. Pedro parou até na prisão, né, queridos? O Senhor Jesus permitiu que Pedro fosse parar na prisão. Saulo, também Silas, né? Imagine, eu, uma pequena, uma miserável pecadora. Então, queridos, eu disse, meu Deus, como o mundo está podre. Como o mundo está podre. Todo mundo precisa de algo. Todo mundo tem algo, tem sonhos para realizar. Todo mundo tem objetivos. Mas o povo está tão cego pelo dinheiro.
está tão cego pelo dinheiro que eles esquecem de Jesus. Eles esquecem que Jesus é dono do ouro e da prata. Eles esquecem que se Jesus ele é bom, ele é Deus que faz milagre. O povo esquece que foi o Senhor Jesus que morreu na cruz por mim e por você. O povo esquece que o Senhor Jesus pode multiplicar o que Ele quiser. Que Ele pode restituir o que você perdeu. Que Ele é a vida, Ele é a esperança, Ele é o nosso tudo. Mas por que tanta ganância pelo dinheiro? Aí uns diziam, porque eu ia comprar uma mansão. Outros diziam, eu ia comprar o carro do sonho. Outros diziam, porque eu ia aplicar mais. Imagine, 5 milhões. Eu disse, meu Deus do céu, que isso? O ser humano, cada dia que passa, fica mais podre. Fica mais nada, porque a ganância do ser humano, o mundo está sendo controlado pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Por dinheiro, pessoa faz coisas terríveis, terríveis, porque do dinheiro. Mas eu não estava acreditando ainda que eles trocassem 5 minutos com Jesus. Eu disse, meu Deus, é final dos tempos, é final dos tempos. O homem perdeu a noção. O homem perdeu a noção do perigo. Porque o inimigo, ele já quer tudo, né? Persegue tudo para destruir. E ainda quer as almas. E as pessoas ficam tirando um de inocente. Porque inocente, queridos, é um recém-nascido, é um bebê, né? Que não sabe, não conhece a palavra de Deus, mas conheceu a palavra. Hoje em dia, são poucos os que não estão ouvindo falar que o Senhor Jesus salva, que Ele liberta, que Ele transforma, ainda leva o homem para o céu. Porque a palavra do Senhor Jesus tem sido pregada. Aonde ainda não houve, pode ser naqueles lugarzinhos, naquelas roças que não tem nem rádio de pilha. Nem rádio de pilha. Aqueles lugares eu acredito que ainda não ouviu. Mas a palavra de Deus diz, né, que Ele só vem buscar os escolhidos quando os 4 cantos do mundo tiver ouvido falar dele. Tiver ouvido falar que Ele salva, que Ele liberta. Porque naquele grande dia todo joelho se dobrará, né? E toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Mas o homem dá um de desentendido, o inimigo tem cegado, tem tirado o entendimento do homem para poder pensar só em dinheiro, só em dinheiro, só em dinheiro. Ei, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Se o Senhor quiser que você seja um rico na terra, vai ser, porque vai ser dele. Mas se ele não quiser, precisa você trocar a sua alma para ficar rico aqui na terra. Porque o dinheiro passa, mas aquele tormento, quando chegar lá naquele lugar, é eterno. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro aqui na terra, ter tudo o que desejar em muitos, né? Em números, multiplicado, e perder a sua alma. Que prazer teve aquele rico, né? Que Lázaro vivia na porta do palácio. Que prazer teve ele. Teve tanta riqueza. O pobre do Lázaro vivia na porta do palácio. Mas depois que ele morreu, ele foi pedir a Lázaro para molhar a ponta do dedo mindinho. O que é que faz uma ponta de um dedo molhado? Em meio a um tormento de fogo daquele.
E você que parou, pare, reflita. O dinheiro ajuda. A gente precisa do dinheiro para se manter, para as necessidades, para as contas, para suprir as necessidades. Mas o nosso Deus, Ele é tudo na nossa vida. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. Ele é o nosso guarda fiel, Ele é tudo. Então, ei, você que parou, não pense em trocar o Senhor Jesus pelo seu dinheiro, porque quando o Senhor Jesus chamar, o dinheiro vai ficar. E a glória lá espera aquele que for fiel até o fim, aquele que permanecer até o fim, que possa dizer naquele grande dia, né? Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena obedecer e com Jesus aqui na terra sofrer. Ei, Jesus te abençoe e te guarde. Muito obrigada. Não se esquece, deixa o like do amor, compartilha esse vídeo e salve esse vídeo. Medite na palavra que foi lida. Senhor Jesus é bom.